Meus queridos irmãos, nós vamos conversar um pouquinho com os irmãos hoje. Nós estamos no culto da família, estamos também agradecidos a Deus pelo que os irmãos já têm plena ciência sobre a família como ambiente de perdão e gratidão. Hoje pela manhã, eu conversava com um irmão ali no gabinete e falava com ele o seguinte: é impressionante, e nós, não apenas nós líderes da igreja, mas nós como um todo, precisamos orar e pedir que Deus nos dê mais sensibilidade espiritual para nós podermos enxergar aquilo que Deus está fazendo com a sua igreja. E eu dizia para ele: é impressionante como você articula uma situação achando que é você quem está fazendo, e quando você entra no processo, você chega à conclusão de que, na verdade, você foi apenas um instrumento que impulsionou a vontade de Deus, mais uma vez, para a igreja. Do que eu estou falando? Quando nós viramos o ano, eu havia conversado com a minha esposa, em função de tudo que está acontecendo com a igreja e com a comunidade, eu achei por bem não tirar férias. Eu não posso tirar férias. Eu tenho que estar aqui, porque a gente tem muita gente para atender, muita gente para cuidar. A Ana também estava na expectativa de algumas decisões com relação às escolas onde ela trabalha, e aí nós entendemos que deveríamos ficar um pouco mais quietos, e eu entendi que não deveria tirar férias, mas o que eu fiz? Eu conversei com o Roberto e falei: vamos fazer o seguinte, Roberto, eu não vou tirar férias, mas vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador. E aí eu pensei o seguinte: eu vou pregar menos, porque descanso um pouquinho, dirigir um pouco menos o culto, também descanso um pouquinho, não? Roberto também, os irmãos que têm nos ajudado aí, como Jairo, né? E o Wellington também, e a gente escolhe umas pessoas para pregar, um espaço de oportunidade, mês de janeiro, mês de férias, não? E aí, eu posso falar, porque ele falou pela manhã, eu chamei Daniel, falei: Daniel, preciso da sua ajuda. Eu preciso que você pregue todos os domingos de manhã, no mês de janeiro. Você aceita? Tá bom, pastor, eu aceito. Vou te dar um tema. Você vai falar sobre amor fraternal. Tá bom. E aí, ele foi para casa, eu fui para casa, falei: bom, tá tudo articulado, tá tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, quando a coisa começa, você para e fala assim: peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Não fui eu quem fiz isso. Não era isso que eu entendia que teria que acontecer. Não era dessa forma que a coisa deveria se processar. A coisa está muito maior e mais interessante e muito melhor do que o que a gente podia imaginar. Hoje, Daniel pregou pela manhã e eu saí daqui deprimido. Eu saí deprimido com o que Deus falou para a igreja, falando: eu preciso ser um cristão muito melhor. E aí a gente fica ouvindo e pensando e orando e analisando, e vai para a Bíblia e olha lá e olha aqui, e você começa a perceber que, na verdade, a igreja está desaguando a vontade de Deus. A igreja está falando a vontade de Deus, não apenas os pastores. Na quarta-feira, eu chamei a irmã Helena. Irmã Helena, a senhora ajuda a quarta-feira? Pastor, eu não sei pregar. Minha irmã, o que Deus colocar no seu coração, a irmã fala. Irmãos, venham aqui quarta-feira.
É impressionante. Uma pessoa simples, abriu a Bíblia, começou a falar, e a gente fica assim. E Deus falando, de uma forma simples. E você vê que em momento nenhum foi você que fez isso. Em momento nenhum foi você que articulou isso. E eu já desisti de tentar fazer alguma coisa, porque eu sei que Deus vai fazer muito mais, então deixa Ele fazer. Irmãos, como eu disse, eu saí daqui hoje bem deprimido, dizendo para mim mesmo o seguinte: talvez Ana não tenha percebido em casa, porque ela estava descansando, eu estava na sala chorando, falando com Deus, falando, eu tenho que conseguir me unir definitivamente com Cristo, para que tudo aquilo que eu faço ou venha a fazer seja uma projeção de Cristo. Uma vez, conversando com algumas pessoas, e elas começaram a apresentar algumas dificuldades de cumprir alguns mandamentos bíblicos. Principalmente a questão do controle do temperamento, o famoso domínio próprio. Esse, então, principalmente. E aí, um deles me perguntou assim: o senhor acha que eu não me converti? Que eu não estou convertido? Falei, vamos para a Bíblia, vamos dar uma olhada. Você tem prazer no pecado? Não tenho prazer no pecado. Bom, João diz que quem nasce de Deus não tem prazer no pecado, não vive na prática do pecado, então é uma característica do convertido. Você ama Jesus? Gosta das coisas que Jesus gosta? Sim. Então entenda uma coisa: nenhuma árvore nasce grande. Você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. Você herdou uma nova natureza. E essa nova natureza, ela vem potencialmente capaz de produzir o fruto do Espírito. Só que o fruto precisa crescer. Ele não nasce grande. Você precisa cuidar dele. Você precisa adubá-lo. Quem trabalha com terra, com plantação, sabe o que eu estou falando. Você joga a sementinha lá, mas você tem que regar, tem que ver a questão do sol, tem que caminhar, e ela vai crescendo e se torna uma árvore grande e frutifica. Ninguém nasce sabendo andar. Até você caminhar, você vai cair, ralar o joelho, o cotovelo, a testa, o nariz, até que vai conseguir ficar em pé, vai bambear. Daqui a pouco você está correndo dentro da igreja, está correndo dentro de casa, porque esse é um processo natural. O crescimento é um processo natural da vida em todas as dimensões, inclusive na dimensão cristã, inclusive na espiritualidade. E aí, ouvindo tudo que Deus tem falado para nós desse tempo, nós entendemos que precisamos retomar, rever, falar novamente de tudo aquilo que a gente já vem falando, porque aquilo que é falado muitas vezes, de certa forma, acaba sendo inserido não apenas em nossa mente, mas em nosso coração, e aí as coisas começam meio que a frutificar. Você jamais, eu quero pegar um gancho aqui, né, da palavra do Daniel hoje pela manhã, você jamais será uma boa pessoa se a sua bondade não for uma projeção da bondade de Cristo na sua vida. Você pode ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa caridosa, mas isso não significa muita coisa, qualquer um pode ser, e deve ser. Qualquer um, até mesmo aqueles que não têm nenhum compromisso com Jesus, que eu conheço e vocês conhecem muito bem. Muitas pessoas que são gentis, educadas, bondosas, caridosas, mas não têm nenhum compromisso com Jesus. Para que, de fato, essa nova natureza se potencialize e seja reconhecida, não apenas entre os homens, mas diante de Deus,
É preciso que essa boa vontade, esse carinho, esse amor, esse cuidado seja uma projeção da pessoa de Cristo na minha vida, da natureza de Cristo na minha vida. E aí eu preciso de fato me converter, eu preciso de fato nascer de novo, eu preciso de fato passar pelo processo da gestação espiritual. Eu preciso, para receber aquilo que a gente chama de nova natureza, com os frutos potencializados, e começar a caminhar, começar a crescer, até que, segundo a Escritura Sagrada, a propósito de Deus, cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso é uma projeção, isso é um prolongamento, isso é uma caminhada. Mas enquanto nós estamos caminhando, nós precisamos estar sempre fazendo, a anamnese, está sempre falando, sempre relembrando, sempre nos orientando, sempre nos exortando, sempre nos cuidando. E quando a gente fala dessa importância de estarmos sempre falando as coisas que precisamos falar, nós pensamos em nossas famílias. Nós pensamos em nossos pais, em nossos filhos, em nossos irmãos, em nossas irmãs, em nossa esposa, nos esposos, nos maridos também. E precisamos avaliar se toda essa potência da graça que nos foi concedida pelo novo nascimento está sendo construída dentro da família. E a gente só pode avaliar isso se a gente buscar na Escritura Sagrada o perfil desta família. E é por isso que eu estou convidando os irmãos, e você que está nos ouvindo através da internet, participando conosco, a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 17, e continuar a nossa conversa sobre esse tema. A família como um ambiente de perdão e gratidão. Colossenses capítulo 3, versos 12 ao 17. Paulo diz assim: então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, e se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim também como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus. Amém. Palavra do Senhor. Meus queridos, aproximadamente no ano 60 da era cristã, Paulo estava preso, e a carta fala isso. No capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim: cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão. Paulo tem ciência de algumas questões muito importantes da igreja que estava na cidade de Colosso e do ambiente onde essa igreja estava. Chegou a Paulo uma informação muito bonita. A informação foi: Paulo, a igreja que está em Colosso tem sido fiel.
muito fiel. Fiel a Deus, fiel ao ensino da palavra e fiel ao ensino dos apóstolos. E tem orado por você, e tem orado pelos apóstolos, e tem se preservado, tem guardado a santidade. Paulo, quando começa a sua carta, ele fala exatamente isso. Chegou ao meu conhecimento notícias muito bonitas, e eu estou orando por vocês para que vocês continuem crescendo, para que os mistérios de Deus sejam revelados a vocês. Mas esta igreja, constituída de famílias, estava inserida num contexto extremamente desafiador, um contexto voltado para o esoterismo. Se você for lá no capítulo 2, no versículo 8, você vai ver Paulo dizendo para a igreja o seguinte: tenham cuidado, apesar do perfil de vocês estarem buscando fidelidade, estarem se cuidando, estarem se amando, estarem orando, se mantendo firme, tenham cuidado, capítulo 2, verso 8, para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo tradição dos homens, conforme os espíritos elementares, alguma tradução talvez esteja principados, do mundo, e não de acordo com Cristo. Então essa comunidade estava inserida num contexto esotérico, num contexto místico religioso, e não para por aí. Ainda no capítulo 2, no verso 18, Paulo diz o seguinte: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Então essa igreja estava inserida num contexto de pessoas que cultuavam anjos e acreditavam em duendes, gnomos, em elementares, alguma coisa meio druida, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, não? Religiões da floresta, fadas, e vai por aí afora, não? Esse era o ambiente onde a igreja estava inserida. Discussões filosóficas que não levavam absolutamente nada, como os atenienses, que não faziam absolutamente nada a não ser ficar o dia inteiro falando e querendo conhecer e não chegando a lugar nenhum. Mas essa não é uma filosofia centrada nas escolas clássicas da Grécia. Nesse período aqui, anos 60, ano 30, né, o início da era cristã, quando a igreja sai de Jerusalém e se insere num contexto geográfico muito maior, depara com uma religião misturada com filosofia. Quando João escreve o seu evangelho e a sua carta, ele denuncia esse movimento, ou um desses movimentos. Lá na sua primeira epístola, ele chega a dizer o seguinte: meus filhos, tenham cuidado. Se algum espírito disser que Jesus não veio em carne, vaza fora, é o espírito do anticristo. E vai por aí afora. Esse era um ambiente que desafiava a capacidade que a igreja tinha de se manter fiel à doutrina de Cristo e dos apóstolos, mas também desafiava a espiritualidade e a moralidade das famílias que constituíam a igreja. E é claro, a gente tem uma igreja boa, mas não tem uma igreja perfeita. Paulo fala de valores muito importantes desta igreja, mas não diz que a igreja é perfeita. Uma das regras mais simples da interpretação da Escritura Sagrada é justamente observar o que está sendo informado no texto, porque o que está sendo informado no texto é contrário do que aquilo que está sendo praticado. É o óbvio. Se o texto diz assim: vocês precisam se amar, é porque eles não estavam se amando. Porque se eles estivessem se amando, não precisava falar isso.
o texto sempre me mostra o que está acontecendo. E quando eu leio o texto, e o texto me diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se uns aos outros, eu começo a perceber que havia uma certa dificuldade desses valores serem praticados, porque senão Paulo não orientava a igreja nesse sentido. A igreja constituída de família, centrada na fidelidade ao Evangelho de Jesus e dos apóstolos, com obras sociais muito boas, cuidando dos outros, exatamente como nós, mas que também mantinham conflitos internos, mantinham questões que precisavam ser tratadas. E essas questões precisam ser tratadas na pessoa, no indivíduo, em particular, porque uma vez sendo tratado na pessoa e no indivíduo, se cada um se tratar individualmente, a cura se torna coletiva. A cura se torna coletiva. E aí, não obstante toda a característica positiva da igreja, Paulo então diz o seguinte: está faltando entre vocês duas coisas muito importantes. Muito importantes. Perdão e gratidão. Perdão e gratidão. Parece que vocês estão tendo alguma dificuldade de resolver as questões emocionais de vocês. Parece que vocês estão tendo alguma dificuldade de dizer muito obrigado, e não apenas dizer muito obrigado, mas ter um espírito realmente inclinado para a gratidão. Porque é muito fácil dizer muito obrigado, muito obrigado. Nós falamos isso todo dia, para todas as pessoas, como uma expressão de gentileza. Isso se tornou automático. Qualquer coisa, obrigado, muito obrigado, Deus abençoe e tal. Mas como a coisa se tornou tão usualmente comum, praticavelmente comum, perdeu o valor que lhe é devido. Muitas das vezes o que a boca fala não entra em sintonia com o que o coração diz. O correto seria o inclinar do coração na gratidão. A expressão deveria ser o que é de mais de verdadeiro, o que está de mais de verdadeiro no coração. Então, o muito obrigado deve de fato ser a inclinação de um coração agradecido. E Paulo diz: tem uma questão que a gente precisa estar tratando. Eu estou orando por vocês, para que vocês conheçam os mistérios. Muito obrigado porque vocês estão me ajudando, pelas ofertas. Obrigado porque vocês têm uma excelente relação com a sociedade. Obrigado por tudo isso. Mas tem uma coisa muito mais importante. Vocês precisam entender que, como família que constitui a igreja, a vida de vocês precisa ser uma vida que seja a extensão da pessoa do Cristo. E entre muitas coisas que haviam na pessoa do Cristo, o perdão era evidente e a gratidão era alguma coisa muito comum na vida dele. Quantas vezes você disse muito obrigado de coração para o seu esposo, para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, para a sua irmã? Não da boca para fora, mas de coração. Obrigado, obrigado mesmo. Cresci. Quantas vezes você perdoou incondicionalmente uma atitude ou uma palavra que foi o seu coração como uma flecha flamejante e entrou e te desmontou todinho. E aí a mágoa, a amargura, a cabeça gira, o coração palpita, a vontade de chutar o balde, desistir, e você meio que segura.
E aí você joga com o tempo, que é um perigo, é um perigo. Não, vai passar, as coisas vão se assentar, a poeira vai assentar, é um perigo, porque o que cai no coração tem que ser tratado imediatamente. Porque se deixar passar, cria raiz. E se criar raiz, fica difícil para arrancar depois. Perdão é predisposição, sim. E é uma predisposição com base no amor. Quem ama, perdoa, mesmo que não haja o pedido de perdão. Gratidão também é predisposição. É alguma coisa que de fato evidencia a minha saúde emocional e relacional. Ninguém que é grato fica doente emocionalmente. Aquele que é grato está sempre alegre, sempre feliz. Às vezes, a gente vem para o culto de oração e aí a gente abre espaço para o irmão ou para a irmã fazer um pedido de oração. E aí o irmão ou a irmã começa a fazer o pedido de oração. Queria que orasse por mim, que eu estou passando por problema, estou muito triste, estou magoado, fulano me ofendeu, ciclano não me tratou bem. E aí você começa a prestar atenção e você quase que pode ler a alma da pessoa. Para Deus tirar isso do meu coração, não vai tirar. Não vai tirar. Oração não faz mágica. Oração não faz mágica. Não vai tirar. Não transfira para Deus aquilo que deve ser próprio da sua nova natureza. Ele já colocou lá. Ele já colocou a gratidão. Ele já colocou o perdão. O que nós precisamos fazer é cuidar disso. Zelar por isso, para que isso cresça. Como eu disse, nenhuma árvore nasce grande. Não transfira para Deus aquilo que é próprio da sua nova natureza, a não ser que você não tenha nascido de novo. A não ser que você não tenha nascido de novo. Mas, pastor, isso é possível? É muito possível. É muito possível. Para qualquer lado que você olha, você vai ver gente religiosa, até mesmo dentro da igreja. É perfeitamente possível. Religião é cultura. Quem produz cultura é o homem. Qualquer um pode ser religioso, formalmente ou informalmente, de forma organizada ou desorganizada. Pode. Qualquer um pode acordar um dia e ter um insight e dizer: a partir de hoje eu vou adorar anjos. A partir de hoje eu vou acreditar em duendes, em gnomos, em elfos. Vou construir a religião dos Senhores dos Anéis. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Nós temos Henrique Cristo, temos uma série de outros profetas, gente que na caminhada construiu religião e ainda ganhou adepto. Mas isso não prova que essas pessoas nasceram de novo. Que elas têm latente e potencialmente nelas o fruto da nova natureza. E aí o perdão se torna uma desculpa. E a gratidão se torna tá bom, tá legal. Eu me preocupo muito com isso, porque eu gosto de gente. E eu gosto de prestar atenção no comportamento das pessoas, faz parte da minha formação e da minha natureza. Prestar atenção nas pessoas, porque eu aprendo muito. Aprendo bastante. Eu lido com gente, eu preciso aprender a ler as pessoas. E é tão revelador
quando a pessoa envolvida num ambiente religioso expressa a necessidade que tem de um toque mágico de Deus no coração dela, para que ela perdoe e seja grata. Não vai acontecer. Me perdoe. Talvez eu esteja puxando o seu tapete. Talvez eu esteja desconstruindo muita coisa. Mas não vai acontecer. O correto é aceitar Cristo como Salvador, arrependido dos seus pecados, ser justificado por Deus, nascer novamente, receber a nova natureza que já vem carregada com todos os valores do reino, inclusive a gratidão e o perdão, e cuidar disso, para que isso se torne de fato uma verdade na sua vida e na sua família. Por que família? Porque a família é o lugar onde ninguém usa máscara. Ninguém. Família é o lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece o sentimento de todo mundo. Conhece o pensamento de todo mundo. Conhece a intenção de todo mundo. Porque a gente está 24 horas ali. Não dá para usar máscara. A gente pode usar máscara na igreja, a gente pode usar máscara no trabalho, a gente pode usar máscara na faculdade, mas na família não dá para usar máscara, porque não vai adiantar nada. Família é o lugar da originalidade. O desafio talvez seja viver a originalidade cristã. O desafio talvez seja viver a originalidade da nova natureza, que é a natureza que veio do novo nascimento, concedida por Cristo a cada um de nós convertidos a Cristo Jesus. Porque se não for dessa forma, vai viver uma outra originalidade, que é a originalidade dos frutos da carne. Por que temos tantos conflitos na família? Porque a gente não deixa que a graça aconteça de forma em nossos ambientes familiares, produzindo o fruto do Espírito, resultado de uma relação íntima e profunda com Cristo Jesus. Uma das coisas mais interessantes que eu tomei para a minha vida não é uma sugestão, mas se você quiser pensar sobre isso, pense sobre isso também. Eu não discuto razões com ninguém. Se você vier conversar comigo a respeito de qualquer questão e tentar me mostrar que você tem razão nisso, eu vou dizer para você, você tem razão, e acabou a conversa. Porque ninguém constrói relacionamento saudável disputando razões. A discussão das razões pessoais é o elemento motivador do conflito. Porque o pressuposto da minha razão é que você está errado. E aí, do outro lado, o pressuposto da sua razão é que eu estou errado. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então não adianta. Não adianta. Sabedoria, paciência, humildade. É isso que Paulo fala. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, gratidão, amor. Paulo chega a meio que exagerar
trazendo um vocabulário muito diferente, uma linguagem muito diferente. Ele chega a dizer o seguinte: olha só, quando vocês se juntarem, carregados de todas esses atributos da nova natureza, fale entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus e sendo agradecidos a Deus por todas as coisas. É possível? Você pode me perguntar. É possível, pastor, vivermos dessa forma? E eu digo com toda tranquilidade e certeza que está no meu coração, é possível sim. Desde que você entenda que essa não é uma construção sua, não é uma construção minha. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir construir esses valores na minha vida, porque eles são valores herdados, eles são valores cedidos, eles são valores concedidos, eles são valores que só são possíveis quando eu, de fato, entrego a minha vida para Jesus, sou perdoado e sofro o processo do novo nascimento e recebo esses valores nessa nova natureza. É possível, é possível, é muito possível. E não apenas é possível, é necessário. Porque esses valores aqui, eles são valores que podem salvar os nossos relacionamentos familiares. E não apenas os nossos relacionamentos familiares, mas no trabalho, na escola, na vizinhança, podem salvar os nossos relacionamentos familiares. Todos os dias você acorda com o marido que matou a esposa que matou o marido, o filho que matou o pai que matou o filho que saiu de casa, se envolveu com drogas, se tornou homossexual. Todos os dias você acorda com todas essas informações. Esses valores corretamente aplicados como produto da conversão a Cristo Jesus podem salvar a sua família, podem salvar a sua vida, podem salvar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Por isso é importante entregar a vida para Jesus. Por isso é importante reconhecer que por mais que eu me esforce, por mais que eu lute, por mais que eu seja educado, por mais boa formação que eu tenha, não vou conseguir se eu não tiver Cristo em minha vida. Se eu não tiver Cristo em minha vida. Se de fato as minhas relações com as pessoas não forem extensão das relações de Cristo com as pessoas na minha vida. É preciso, irmãos, fazer uma mudança radical. É preciso virar a chave. É preciso, de fato, entender que a vida cristã não é uma vida mágica. Não é uma vida pura e simplesmente de ética, de moral, de liturgia. A vida cristã é a vida de Cristo na vida da gente. E para isso, nós precisamos reconhecer os nossos limites e os nossos pecados e entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda, faça. Entregue a vida para Jesus. Tenha os seus pecados perdoados. Nasça de novo em Cristo Jesus, e esse é um processo da graça. Receba de Cristo a natureza espiritual. E ganhe a vida eterna, repleta de satisfação
perdão e gratidão. Se você não fez, faça. Se você está desviado, volte. Volte para os caminhos do Senhor. Meu querido, você que está nos ouvindo aí na internet, como sempre falo e vou falar mais uma vez, se você está longe de nós, procure uma igreja perto da sua casa. Procure os membros da igreja e diga assim: poxa, eu estava assistindo o culto lá, louvor bonito, as orações, testemunho lá, né, da mãe daquele garoto, você pode não lembrar o nome, que coisa bonita, coisa fantástica. Deus falou ao meu coração também pela palavra, eu quero entregar minha vida para Jesus, e as pessoas vão te receber e orar por você. Se você está perto da gente, vem estar conosco. Às quartas-feiras, às 19h30, aos domingos pela manhã, 8h30, e à noite às 19h, venha estar conosco, nós também vamos orar com você. E ficaremos muito alegres em fazer isso. E nós que aqui estamos, irmãos, pensemos um pouco mais sobre o significado da vida cristã em família. Porque Cristo vivendo em mim traz valores e questões que não apenas vão abençoar a minha vida, mas podem salvar as nossas famílias. Amém? Vamos celebrar, grupo de louvor, tem mais uma música, vamos adorar ao Senhor.